Bem-vindo ao canal Cura em Ação. Hoje, nós vamos mergulhar no Salmo 4. Um salmo especial. Um salmo para o final do dia. Um salmo para ser cantado quando o sol se põe e a noite chega. Enquanto o Salmo 3 foi escrito por Davi quando ele fugia de manhã, cercado por inimigos, o Salmo 4 foi escrito para a noite. É uma oração antes de dormir. É um ato de confiança quando tudo ao redor parece escuro. O título do salmo diz: Ao mestre de música, com instrumentos de cordas. Salmo de Davi. Isso significa que este salmo era cantado. Era música. Era melodia para a alma cansada. E ele nos ensina algo precioso. Mesmo quando o dia foi difícil, mesmo quando as pessoas nos feriram, mesmo quando a ansiedade bate à porta, nós podemos descansar em Deus. Vamos ler agora o Salmo 4 na íntegra. Eu vou ler devagar. Como quem está se preparando para dormir. Permita que cada palavra entre no seu coração. Responde-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em vergonha? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido, o Senhor me ouve quando clamo a ele. Iraí-vos e não pequeis, falai com o vosso coração em vosso leito e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Levanta sobre nós, Senhor, a luz do teu rosto. Puseste no meu coração mais alegria do que a deles, quando lhes a fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Agora, eu quero que você entenda o significado de cada parte deste salmo. Porque ele foi escrito para a noite. E a noite é quando os medos mais nos assaltam. É quando a casa fica em silêncio. É quando a mente começa a girar. É quando as preocupações do dia voltam. É quando a ansiedade aperta o peito. O Salmo 4 é remédio para essas noites. Vamos começar do início. Responde-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Davi começa com um pedido urgente: responde-me. Ele não está fazendo uma oração educada e distante. Ele está clamando. Há urgência na sua voz. Mas observe algo lindo: antes mesmo de pedir, ele relembra. Na angústia me tens aliviado. Davi está se lembrando do passado. Ele está dizendo: Deus, tu já me ajudaste antes. Tu já me aliviaste na angústia. Fazes isso de novo. A memória da fidelidade de Deus no passado é a base para a confiança no presente. Se Deus te ajudou ontem, Ele pode te ajudar hoje. Se Ele te sustentou na última crise, Ele pode te sustentar nesta. E Davi chama Deus de Deus da minha justiça. Não é apenas o Deus justo. É o Deus que defende a minha causa. É o Deus que advoga por mim. É o Deus que me declara justo, não por meus méritos, mas por sua graça. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em vergonha? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Agora Davi se dirige aos seus inimigos. Ele os chama de filhos dos homens, uma expressão que contrasta com filhos de Deus. São aqueles que vivem apenas no nível humano, sem considerar o divino. Eles estão convertendo a glória de Davi em vergonha. Eles estão espalhando mentiras. Eles estão amando coisas vãs, coisas vazias, sem substância, que não duram. Quantas vezes as pessoas falam mentiras sobre nós? Quantas vezes espalham boatos? Quantas vezes tentam transformar a nossa honra em desonra? Davi não rebate mentira com mentira. Ele não desce ao nível dos inimigos. Ele faz algo melhor, ele se volta para Deus. Sabei, porém, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido, o Senhor me ouve quando clamo a ele. Aqui está a grande declaração de Davi para os seus inimigos: vocês podem dizer o que quiserem. Vocês podem espalhar mentiras. Vocês podem tentar me envergonhar. Mas saibam disto: o Senhor me separou para si. Eu pertenço a Ele. E Ele me ouve quando clamo.
A palavra separou no hebraico é pala, que significa distinguir, marcar como especial, separar para um propósito. Deus colocou seu selo sobre Davi. Deus marcou Davi como seu. E a mesma verdade vale para você. Se você pertence a Deus, você está separado. Você é especial para Ele. Você tem um propósito. E Ele ouve o seu clamor. Iraí-vos e não pequeis, falai com o vosso coração em vosso leito e calai-vos. Este versículo é fascinante. O apóstolo Paulo cita esta passagem em Efésios 4:26. Iraí-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Davi está dizendo, a raiva não é pecado. Sentir raiva é humano. O problema não é sentir raiva, o problema é pecar por causa da raiva. O problema é deixar a raiva te controlar. O problema é ir para a cama com o coração cheio de amargura. Falai com o vosso coração em vosso leito, quando você se deita à noite, converse com o seu coração. Faça um exame interior. Pergunte a si mesmo, por que estou com raiva? O que está realmente acontecendo dentro de mim? E depois, calai-vos. Fique em silêncio diante de Deus. Deixe que a sua paz acalme a sua tempestade interior. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Davi contrasta os sacrifícios vazios, aqueles que as pessoas oferecem apenas por obrigação, sem coração, com os sacrifícios de justiça. Sacrifícios de justiça são ofertas feitas com um coração reto, com obediência, com fé. E então ele resume, confiai no Senhor. Essa é a essência de tudo. Não confie nos seus planos. Não confie na sua força. Não confie na vingança. Confie no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Levanta sobre nós, Senhor, a luz do teu rosto. Agora Davi muda de tom. Ele não está mais falando com os inimigos. Ele está falando com Deus, e ele inclui outros que estão passando pela mesma luta. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Quantas vezes você já ouviu essa pergunta? Talvez você mesmo já a tenha feito. Em tempos de crise, as pessoas perguntam, onde está o bem? O que há de bom nessa situação? Alguém pode me mostrar algo bom? É a pergunta do desânimo. É a pergunta da desesperança. E Davi responde com uma oração, levanta sobre nós, Senhor, a luz do teu rosto. Esta é uma das mais belas imagens de toda a Bíblia. A luz do rosto de Deus representa o seu favor, a sua aprovação, a sua presença amorosa. É a mesma bênção que Moisés recebeu, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Davi está dizendo, o bem que eu preciso não é dinheiro. Não é saúde. Não é sucesso. O bem que eu preciso é a luz do teu rosto. É a tua presença. É o teu favor. É saber que tu estás comigo. Puseste no meu coração mais alegria do que a deles, quando lhes a fartura de trigo e de vinho. Agora Davi faz uma comparação ousada. Ele está dizendo, a alegria que Deus pôs no meu coração é maior do que a alegria dos ímpios quando eles têm fartura de trigo e vinho. Em outras palavras, a alegria que vem de Deus é superior à alegria que vem das circunstâncias materiais. O ímpio pode ter a colheita farta. Pode ter a adega cheia. Pode ter sucesso financeiro. Mas a sua alegria depende dessas coisas. A alegria do justo, porém, vem de Deus. E ela não depende de ter ou não ter. Ela permanece mesmo quando a colheita é pequena. Ela permanece mesmo quando a adega está vazia. Ela permanece porque está ancorada em Deus, não nas circunstâncias. Você já experimentou essa alegria? A alegria que não depende do que você tem, mas de quem você conhece? E então chegamos ao versículo mais famoso deste salmo. O versículo que tem embalado o sono de milhões de pessoas ao longo dos séculos. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Observe cada palavra. Em paz me deito, não é uma paz qualquer. É a paz de Deus. É a paz que excede todo o entendimento. É a paz que Jesus prometeu, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E logo adormeço, Davi não fica rolando na cama. Ele não passa a noite em claro.
Ele se deita e logo dorme. Por quê? Porque ele confia. Porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. A segurança de Davi não vem de muros, não vem de exércitos, não vem de portas trancadas. Vem de Deus. E observe a palavra habitar. Não é apenas passar a noite. É morar. É estabelecer residência. É viver. Deus não é apenas um visitante ocasional na vida de Davi. Ele é o lar de Davi. Agora, eu convido você a orar comigo. O dia está terminando. As preocupações do dia estão pesando. As palavras que te feriram ainda ecoam. As contas que não fecharam ainda pesam. As notícias ruins ainda doem. Mas agora é a hora de entregar tudo a Deus. Feche os seus olhos. Respire fundo. E repita estas palavras no seu coração, enquanto eu oro em voz alta. Senhor Deus da minha justiça, eu clamo a Ti. Não é uma oração educada. Não é um pedido formal. É um clamor. É o grito de quem não aguenta mais carregar o peso sozinho. Responde-me, Senhor. Eu preciso saber que Tu me ouves. Eu preciso saber que não estou clamando no vazio. Senhor, Tu me tens aliviado na angústia no passado. Eu me lembro. Lembro-me daquela vez que o Senhor abriu a porta quando tudo estava fechado. Lembro-me daquela noite em que o Senhor me deu paz quando tudo estava escuro. Lembro-me daquele dia em que o Senhor me sustentou quando eu não tinha mais forças. Se Tu fizeste antes, Tu podes fazer de novo. Senhor, há pessoas que têm falado mentiras sobre mim. Há pessoas que têm espalhado boatos. Há pessoas que tentaram converter a minha glória em vergonha. Mas eu não vou descer ao nível delas. Eu não vou responder mentira com mentira. Eu não vou me vingar. Em vez disso, eu me lembro, Tu me separaste para Ti. Eu pertenço a Ti. Tu és o meu Deus. E Tu me ouves quando eu clamo. Senhor, eu confesso que tenho sentido raiva. Tenho sentido indignação. Tenho sentido vontade de revidar. Mas eu quero irar-me sem pecar. Eu quero sentir a raiva, mas não deixar que ela me controle. Eu quero entregar a minha indignação a Ti, em vez de agir por conta própria. Ajuda-me, Senhor. Agora, nesta noite, eu vou falar com o meu coração. Eu vou perguntar a mim mesmo, por que estou tão perturbado? O que está realmente me machucando? Qual é a raiz dessa ansiedade? E depois, eu vou me calar. Vou ficar em silêncio diante de Ti. Vou deixar que a Tua paz acalme a minha tempestade interior. Senhor, eu ofereço a Ti não apenas palavras, mas sacrifícios de justiça. Ofereço a minha obediência. Ofereço a minha confiança. Ofereço o meu coração. Eu confio em Ti. Não confio nos meus planos. Não confio na minha força. Não confio nas minhas estratégias. Confio em Ti. Senhor, eu olho ao redor e vejo tantas pessoas perguntando, quem nos mostrará o bem? As notícias são ruins. As circunstâncias são difíceis. O futuro é incerto. Mas eu oro, levanta sobre mim a luz do Teu rosto. O bem que eu preciso não é dinheiro. Não é saúde. Não é sucesso. O bem que eu preciso é a Tua presença. É o Teu favor. É saber que Tu estás comigo. Se o Teu rosto brilhar sobre mim, eu tenho tudo. Se o Teu rosto se esconder, nada mais importa. Senhor, há pessoas que têm fartura de trigo e de vinho. Elas têm a colheita farta. Elas têm sucesso. Elas têm riqueza. Mas a alegria que Tu puseste no meu coração é maior do que a alegria delas. A minha alegria não depende do que eu tenho. A minha alegria depende de quem eu conheço. E eu Te conheço. Tu és o meu Deus. Tu és o meu Pai. Tu és o meu pastor. E isso é suficiente. E agora, Senhor, a noite chegou. O dia terminou. As lutas do dia ficaram para trás. As palavras que me feriram já foram ditas. As preocupações ainda estão aqui, mas eu as entrego a Ti. Em paz eu me deito. Não em ansiedade.
Não em desespero. Não em agitação. Em paz. E logo adormeço. Não vou passar a noite em claro. Não vou rolar na cama. Não vou ficar remoendo os problemas. Eu vou dormir. Por que tu me sustentas? Porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Não são as minhas portas trancadas. Não é o meu alarme. Não é a minha vizinhança segura. És tu. Só tu. Tu és o meu lar. Tu és o meu refúgio. Tu és a minha segurança. E porque tu és a minha segurança, eu posso dormir. Não importa o que aconteça lá fora, dentro de mim há paz. Não importa quantos inimigos me cerquem, no meu coração há descanso. Senhor, eu entrego a Ti esta noite. Entrego os meus pensamentos. Entrego as minhas preocupações. Entrego os meus medos. Entrego as pessoas que me feriram. Entrego as contas que não fecharam. Entrego os sonhos que parecem atrasados. Tudo. Eu entrego tudo a Ti. E agora, em paz, eu descanso. Em nome de Jesus, que acalmou as tempestades, que dormiu no barco em meio ao vento, que nos dá a sua paz, não como o mundo dá. Amém. Se essa oração tocou o seu coração, eu quero que você faça 4 coisas para mim. Primeiro, escreva nos comentários uma única palavra, descanso, como uma declaração de que você vai entregar as suas preocupações a Deus e dormir em paz. Segundo, se você tem passado noites em claro por causa de ansiedade, preocupações ou medos, escreva também, paz, e receba hoje a graça de descansar no cuidado de Deus. Terceiro, compartilhe este vídeo com alguém que não consegue dormir. Alguém que está carregando um peso grande demais. Alguém que precisa ouvir que pode descansar em Deus. Você pode ser a voz que leva a paz para a noite dessa pessoa. Quarto, inscreva-se no canal Cura em Ação e ative o sininho de notificações. Porque aqui, a palavra de Deus não é apenas lida. Ela se torna cura em ação. Antes de eu terminar, eu quero te abençoar com as palavras do Salmo 4. Que o Senhor te responda quando clamas. Que Ele te alivie na angústia. Que Ele tenha misericórdia de ti e ouça a tua oração. Que o Senhor levante sobre ti a luz do seu rosto. Que Ele ponha no teu coração mais alegria do que a fartura de trigo e de vinho. Que em paz te deites e logo adormeças, porque só o Senhor te faz habitar em segurança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o próximo Salmo, aqui no canal Cura em Ação.